bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um episódio do BTcast, podcast que fala sobre negócios, carreira, performance, sempre ao lado do meu colega Jorgito. Olá, pessoal. E estamos no 16º episódio. E o episódio de hoje tem o tema Ética, Governança Corporativa e ESG, que só fala disso, principalmente no LinkedIn, né, Jorge? Sim. Assuntos muito em alta, e convidamos a Suelen para apresentar aqui sobre esse tema, falar um pouquinho sobre. Vou até ler o currículo dela aqui, gente, porque é tanta coisa que eu vou ter que colar. A Suelen é advogada, doutoranda em Filosofia do Direito pela PUC, mestre em Direito Penal pela PUC também, especialista em Direito Penal pela ESA, OAB, e graduada em Direito. É professora de Direito e Ética nos Negócios na ESPM, no curso de ADM, e líder do Squad ESG na ESPM. Muita coisa. Bem-vinda, Sueli. Obrigada por ter aceitado o nosso Obrigada. convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Bem-vinda, Suelen. Para o pessoal que está aí, a Suelen é colega professora lá na SPM. Trabalhamos juntos, até dividimos uma disciplina que é a disciplina de governança corporativa. É um prazer ter você aqui, Suelen. E aí a gente queria começar com a pergunta de sempre, que é: fala um pouquinho da sua trajetória profissional, como você fez, como você construiu sua trajetória no direito, na advocacia, né? O que te levou para a academia, como você veio parar na ética, governança e ESG. Fala um pouquinho para a gente. Eu formei em Juiz de Fora, tem muito tempo já. Formei em 2006. Eu fiz universidade pública lá, fiz a Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde a faculdade, até esses dias eu comentei com os alunos em sala de aula que eu falei, no dia da minha defesa da monografia na faculdade, um professor falou para mim: olha, eu acho que você deveria pegar isso aí e tornar isso a pesquisa da sua vida. E eu nunca mais esqueci, quase 20 anos depois, eu contei para ele que eu estou quase na época, né, de defesa do doutorado. Ele ficou super feliz. Eu sempre quis ser professora, eu fui monitora na faculdade, fui monitora de direito administrativo, depois participei do escritório escola, sempre gostei de advocacia. Então, sempre foi um sonho. No meio disso aí, tem a maternidade, né? Tem todo um contexto familiar que acabou adiando um pouco a minha entrada na academia. Eu fiz a pós-graduação, Lato Sensu, eu fiz um pouco depois de formada e acabei adiando aí a estrito sensu. Mas fui para o mestrado, acabei de, né, contar para vocês que eu me encontrei na academia, fiz mestrado na PUC, agora eu estou concluindo o meu doutorado em Filosofia do Direito, mais interdisciplinar com Direito Penal também. Sou muito feliz com a minha escolha, eu gosto muito de dar aula, já dei aula de direito administrativo, já dei aula de ética, né, que é uma disciplina que é importante para quem é advogado, e dei aula também de direito penal durante um tempo na Uninove, acabei tendo que me desligar por conta de horário, né, porque senão a gente não dá conta, e agora estou concluindo a minha tese e dou aula na SPM, no curso de administração e de jornalismo também. Eu dou Direito e Ética nos Negócios lá na SPM, entrei com essa disciplina, depois fui para Governança e Compliance, que também aborda ESG, e aí depois fui para o jornalismo também, discutir jornalismo, legislação e jornalismo, né, chama a disciplina, que trata exatamente dessa interdisciplinariedade, e é uma matéria que eu estudo desde a faculdade, né, tem quase 2 décadas já. Não, estudar tá na sua vida, É né? isso. Vamos combinar. É isso, eu passei a ver. E eu também já atuei. Quando eu vim para São Paulo, eu vim sem conhecer nenhuma pessoa. Meu marido veio antes e tal. Então eu vim, e na época eu não tinha LinkedIn, tinha nada, era Cato, lembra o site? Que tinha Cato Online. Sim. Então eu mandei currículo para tudo quanto é lado, já trabalhei em várias áreas, civil, já trabalhei com tributário, já trabalhei em trabalhista, tudo sem imaginar. E aí depois fui afunilando para o penal a minha pesquisa, tudo, mas precisei trabalhar com muita honra, né? Em diversas áreas, então isso me trouxe muitas coisas importantes, assim, para vivência, até para dar aula em outros cursos, né? Porque o outro curso não vai me perguntar só de direito penal, por exemplo. Vim para São Paulo, te trouxe uma visão, assim, na parte penal, que você fala: o que é isso aqui, São Paulo? Porque você veio de Minas. Minas é tranquila, eu não conheço tanto. Sim, é uma ressignificação de muitas coisas que você pensava e passa a vivenciar uma outra realidade, né? Mas eu sou apaixonada por São Paulo, eu amo morar aqui. Que bom. Suelen, antes da gente mergulhar no tema, fala um pouquinho pra gente, que você estava falando um pouco da gente entrar aqui, sobre essa relação entre direito e mídia. Sim. Explica um pouco pra gente, né? Como os dois se juntam, né? Qual que é a perspectiva do direito para a mídia, né? Que eu achei muito interessante, eu acho que é bacana falar para nossa audiência Sim, um com pouquinho certeza.
sobre isso, é um tema muito interessante, né? Sim. Na verdade, assim, especificamente do direito penal, às vezes é uma relação conflituosa que as pessoas não percebem, né? Assim, no dia a dia. Porque existe, eu falo para os meus alunos, a Constituição, ela tem um artigo 5º que todo mundo deveria ler uma vez na vida. E aí, inclusive, os jornalistas, eu peço para eles lerem, né, durante, assim, o curso, quando eu tento me fazer entender para eles em alguns aspectos que são importantes. E eu acho que a mídia tem um papel importantíssimo de manutenção da democracia, né? Eu acho que isso precisa ser fomentado, alimentado, enfim, é importantíssimo. E, ao mesmo tempo, a gente vive uma sociedade de espetáculo, né? Tudo que acaba acontecendo e sendo mediatizado vira uma espécie de espetacularização, não só do direito penal. Só que isso é muito importante, porque ainda mais agora com rede social, isso controlar a consequência de uma informação muitas vezes irresponsável, sem checagem ou falsa, é algo que não se consegue voltar atrás. Então, assim, você ter uma educação em direitos em mídia é muito importante para você entender o seu papel, né? Quando você é um agente dentro da mídia, quando você é um jornalista, né? Ou Até outra onde pode função. ir, Ou né? a nossa função aqui de divulgar qualquer tipo de informação. Lidar com esse conflito é muito importante. A ideia de responsabilização daquilo que você está dialogando, daquilo que você está divulgando, né? Hoje se discute, por exemplo, o direito à não desinformação. Isso é discutido na filosofia do direito, né? Quando você está falando de mídia, é a ideia de que para você falar que a mídia está fomentando, alimentando a democracia, ela tem que ter um papel de responsabilidade sobre o que é informação e não sobre o que é desinformar, né? Então, isso tudo é importante ser trabalhado. No direito penal, uma coisa meio caótica, inclusive, né? Porque às vezes foge do controle e todos nós nascemos com presunção de inocência, né? Nascemos inocentes. Então, a gente fazer esse trabalho de reconfigurar isso né, na cabeça das pessoas, na sociedade no geral, é importante, porque é muito fácil o discurso de condenação prévia, de um pré-julgamento, que ainda depois que a pessoa consiga, né, uma absolvição, né, esse reconhecimento de inocência depois, com um devido processo legal, a vida da pessoa já está cancelada, né? Vivemos cultura de cancelamento em vários aspectos. Me vem na cabeça aquele caso lá do Colégio Base, né? Sim, Que eu exatamente. acho que é emblemático, né? É Do tempo que emblemático. ainda não tinha rede social, não tinha, Exatamente. né, de repente, uma matéria Mesmo, na não TV tinha rede Globo, social, né? não tinha rede Sim, social e acabou, a escola fechou, né? exatamente. Uma lesão a diversos direitos das pessoas. E ainda que a pessoa tenha cometido algum ato, né, supostamente ilícito, ela tem direitos extremamente importantes também para a gente manter a democracia ao longo de um processo. Então, o problema é que a informação vende, né? Ela é uma mercadoria em muitos aspectos, no aspecto criminal Hoje em dia, mais no sensível digital, mais ainda. ainda. Então, acaba se assim acelerando o processo de divulgação e o direito para cumprir o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, às vezes ele não vai acompanhar a sede de punição, a sede de que temos que dar uma resposta à sociedade. E no meio desse caminho a gente acaba correndo o risco de destruir literalmente direitos de certas pessoas e o que vem em consequência disso, né? Às vezes destruir até a existência da pessoa em relação à sociedade. Isso é muito complicado, tem que ser visto com muito cuidado. É isso. E eu acho que também outro aspecto importante de mídia a gente pensar é a questão do que é liberdade de expressão. Hoje está no auge, né? Eu acho que a gente precisa considerar que direitos, eles convivem na mesma Constituição. Isso é a primeira coisa que eu falo, tanto para meus alunos da administração, do direito ou do jornalismo. A gente tem que entender que os direitos, eles têm que ser compatibilizados. Então, assim, dificilmente a gente vai conseguir falar de uma forma fácil sobre esses conflitos de direito, né? Liberdade de expressão, ela vai de encontro a outros direitos, a minha intimidade, a minha vida privada, a minha honra. Então, Tá tendo as piadas de stand-up, tá batendo isso, muito de frente com exatamente. isso, né? Então, é um local de difícil trânsito que a gente Nossa. precisa entender que liberdade de expressão não é absoluta. E a gente vai para continuar dentro de uma democracia, ter que lidar com isso, né? Eu não posso sair por aí usando a minha liberdade de expressão. A gente fala que
uma expressão que chama abuso de direito. Um direito nasce lícito, mas se eu exerço ele de forma abusiva, ele deixa de ter licitude ali aquele exercício. Então, a gente vai ter que sofrer as consequências, né? E sermos responsabilizados por isso. Nossa, Importante. isso é muito, muito legal. Vou até pedir para você reforçar isso. Um direito nasce lícito. Um direito pode nascer lícito, e se você Lícito. exerce ele de forma abusiva, né? Você caminha para uma ilicitude. Aí vem a ideia de responsabilização. Então, a gente tem a possibilidade de... eu uso a minha liberdade de expressão, mas não posso fazer isso de forma abusiva. A gente vê chegando no judiciário, litígios discutindo, por exemplo, pessoas que utilizaram palavras fortes, pejorativas, inclusive contra empresas, né? Ou seja, até onde a minha reclamação como consumidor, eu posso falar qualquer coisa na internet, Ou no né? LinkedIn falar mal da Isso. empresa. Além da responsabilidade penal, né? De pensar em relação a determinadas situações se configurar difamação, injúria, calúnia, né? Que tem umas adequações específicas de tipificação penal, mas além disso, vem a questão da indenização por dano moral, por dano material, tem toda uma questão de exposição. Então, a gente tem que entender que internet não é terra sem lei, né? Tem a ideia do estímulo também, né? Porque a pessoa acha que ela está anônima, mas ela não está anônima. Então, né, a gente tem que fazer uma ponderação aí do uso responsável da internet também. Até um caso recente, que é o do Felca, da adultização, Uhum. ele recebeu algumas ameaças de morte Sim. também, pegaram quem fez, Sim. pelo IP, Sim. e já estão respondendo por Exatamente. Tudo é rastreável hoje em Exatamente. dia, né? Rastreável. Essa ideia de compatibilizar direitos é algo que precisa ser mais difundido. Por isso que eu fico muito feliz de dar aula fora do curso de Direito. Porque, às vezes, é você plantar uma sementinha de pensamento crítico, né? Quando a gente vai para o curso de administração e falar de ESG. Eu já começo assim, a minha primeira aula eu falo, gente, é o seguinte, quando a gente está falando de ESG, quando a gente está falando desse assunto, pensando nessas consequências, em responsabilização corporativa, tudo, isso não é discurso. Isso aqui está na Constituição. Aí eu já abro a Constituição, falo, isso aqui é um comando constitucional. Quando a gente está lá na Constituição falando, o que é fundamento da República Federativa do Brasil? No mesmo lugar que a gente está falando de desenvolvimento nacional, eu também estou falando em dignidade da pessoa humana, em sociedade livre, justa e solidária. Então, esses conceitos que a gente trabalha, essa ideia de solidariedade, de enxergar a cadeia, né, econômica como algo que reflete em diversos stakeholders, né? Eu acho chiquérrimo eles falarem assim. Toda essa Palavra do cadeia meu de dia a dia na aula. irradiar está na Constituição. A gente não está aqui fazendo discurso, é falar de coisa séria. Tem comando constitucional falando disso. Eu falo, ESG é assim, como é que você vai fundamentar? Para sair da ideia de não que seja errado também, que é necessária a ideia de assistencialismo, mas não é só isso. A gente está falando de ESG construindo a questão da economia, construindo a questão da administração em torno de vários princípios que tem previsão constitucional. A sua Constituição, às vezes eles ficam me olhando assim, meio de olho arregalado. Eu falo, a mesma Constituição que está escrito propriedade privada tem previsão na Constituição expressa. Do lado tem função social, então não tem saída. São dois valores que a gente tem que aprender, de alguma forma, a compatibilizar. Nós não temos saída, porque essa é a Constituição da democracia que nós, como sociedade, escolhemos viver. Então é isso que a gente tem que fazer, e aí eu passo o semestre inteiro tentando mostrar para eles como isso é importante. Nós não temos saída, isso não é discurso. É Constituição, e a gente precisa, de alguma forma, aplicar isso, porque isso tem responsabilização também, né? O não cumprimento disso. Como cidadãos, como sociedade e responsabilidades do ponto de vista jurídico, né? Sim. Só para o nosso público que não é do meio entender, vou ser um pouco didático aqui, Sim. né? Stakeholders, a tradução não literal seria partes interessadas da empresa, Isso. né? E aí a gente tem, dentro das partes interessadas, se a empresa capital aberto, você tem um acionista, uma empresa tem clientes, então o cliente é o stakeholder. Um exemplo que eu uso bastante nas aulas, né? Quando a empresa de limpeza e segurança é terceirizada, ambos são stakeholders também, porque são partes interessadas, eles são contratados ou pela instituição, ou pelo banco, ou pelo comércio. E eu acho que é interessante a gente comentar um pouco que alguns economistas chamam a nossa atual era de stakeholder economy, né? Porque o cliente-centrismo trouxe muito essa questão, né, do tipo, a governança corporativa ela migrou de um ambiente em que eu tenho que proteger só o acionista, né, a propriedade privada, para
função social da empresa, que é justamente isso, né? Assim, ó, eu tenho que olhar o entorno da empresa, porque não é só maximizar o resultado do acionista. Eu tenho que também me preocupar com a sociedade, né? Exatamente. Quando a gente estuda lá os princípios da ordem econômica, e eu sempre tento fazer o esforço de dar a minha, assim, a minha roupagem jurídica, para eles entenderem que é um assunto que tem fundamento de, de sustentação de normas, né? Nós estamos inseridos em determinadas regras e a gente precisa conviver em sociedade com isso. Eu falo, do mesmo jeito que eu falo da função, quando eu vou fundamentar o ESG, né, explicar para eles, eu falo, olha, eu tenho propriedade privada, eu tenho função social da propriedade, aí na sequência eu tenho defesa do meio ambiente, defesa do consumidor, o tratamento específico para micro e pequena empresa, porque quem foi lá né, e fez assim, metaforicamente, sentou e falou assim, o que a gente vai colocar como o mais importante dos nossos valores como sociedade na nossa Constituição? E a gente reconheceu que a economia gira em grande parte com pequenas e microempresas. Então, falar, olha, a gente tem que dar um tratamento específico para isso aqui, para facilitar a operação. Então, tem fundamento, né? Não é que alguém pegou, apropriou desse discurso e saiu difundindo só porque parece bonito. Não é isso, não é? Isso faz parte né, da ideia de que a gente está procurando desenvolvimento nacional sustentável, que a economia tem que gerar, a Constituição reconhece isso, mas que ela tem repercussão sobre outros atores, né? Que é o que eles chamam de stakeholder. Então, eu tô falando do consumidor, tô falando do funcionário, tô falando do fornecedor. Então, cria uma cadeia aí né, de repercussões que a gente precisa reconhecer e lidar com isso. Não tem saída. Às vezes, principalmente alguns setores do empresariado, né? Alguns setores da economia, ou alguns empresários, né? Eles vão muito contra a governança corporativa e até derivam alguma ineficiência do segmento ou da própria gestão da empresa para a governança corporativa, né? A gente está vendo uma fase em que nos Estados Unidos a governança corporativa é muito questionada, né? Tem que tirar as amarras, essa coisa toda, e a gente vê esse discurso saindo dos ambientes que, assim, quem está na perspectiva econômica como eu, ele fala assim, você tá projetando sua ineficiência num problema de regulação. E aí a minha pergunta, Suela, é nesse sentido, que é, por um lado eu tenho que ter princípios éticos rigorosos, porque senão a empresa ela vai prejudicar a sociedade, por outro lado, eu tenho que ter resultado. Como é que você trata sobre esse tema quando você está na aula, quando você está conversando com alguém que faz uma consultoria com você, né? Eu acho que, assim, talvez essa pergunta você até responda melhor do que eu, mas eu sempre penso o seguinte, eu acho que as projeções têm que ser feitas a longo prazo, né? Por isso que se debate tanto a ideia de sustentabilidade. Não sei se eu vou Sim. falar bobagem aqui, né? E eu acho que os custos nem sempre são tangíveis, né? Então, pensando em desenvolver uma atividade econômica e pensando no valor que ela apresenta para o mercado e para a sociedade, eu acho que é inevitável ter que lidar com o tema. Até porque você, do ponto de vista comercial, de ter que lidar, não, porque né, a gente tem que pensar que não vai lidar só com a tendência americana, você está lidando com a Europa, que cria milhões de certificações e de exigências, né, para a questão de comércio. Se eu estiver errado, você me corrija. Mas eu acho que tem que pensar em todos os custos, né? Eu sei que a ideia de compatibilizar o lucro com esse tipo de temática né, vai exigir toda uma ressignificação, mas eu acho que é inevitável. Eu acho que pensar, e eu não sei se você compartilha dessa ideia, eu sempre falo assim, ó, meu filho fala que vai fazer administração de empresa e economia. E eu falo, Henrico, quando você estiver na faculdade, não se esqueça que não é uma ciência exata. Nós estamos falando de humanidades, né? A economia existe para pessoas, né? Então, não adianta eu travar minha mentalidade só pensar no lucro, que é óbvio, né? É a direção da atividade lucrativa, enfim. É essa, mas você precisa pensar que alguém está trabalhando, alguém está comprando, é alguém, Vai mudar o o cenário. humano, né? E eu não posso negar certas coisas. Eu não posso negar que eu tenho crise climática, então eu preciso lidar com o meio ambiente. Eu não posso lidar. Crises sociais. Eu tenho crises sociais com as quais eu preciso lidar. E essas pessoas, elas fazem parte de um todo, de uma sociedade. Eu acho que é um senso de coletividade que às vezes falta, né? E é cultural, às vezes. Eu acho que a gente tem que, nós como os professores, inclusive, temos que alimentar isso, né? Eu falo, ó, tô plantando uma semente de criticidade para vocês lá na frente, tomando decisões estratégicas, pensarem, olha, o custo disso aqui na matemática pode não parecer tão atrativo, mas o valor que a minha empresa vai
de alguma forma, transmitir em outros aspectos também é importante, né? Até para que ela sobreviva a longo prazo, né? Sim, e nas humanidades a gente fala a mesma língua, né? Eu É, costumo usar, quando eu endereço esses temas com os estudantes, né? É muito comum, né? O estudante falar, eu sou de humanas, ele está querendo dizer, eu sou imune à matemática, né? Isso, Muito comum, eu exatamente sou quando eu falo isso. imune à matemática, né? E aí, quando você vai nas humanidades, o estudante também fica meio assustado, né? E aí eu cito uma frase, eu acho que é do Joseph Nye, que ele é um teórico de relações internacionais. Se não é dele essa frase, eu acho que eu ouvi citando uma vez, né? Que eu achei ótima. Deus deu aos físicos os problemas fáceis. Porque um físico tem um problema que aparentemente é difícil, né? Vou estudar física quântica, escrever equação, não sei o que lá. Mas tá estudando uma estrela que tá a 2 bilhões de anos-luz, não sei o que lá. E nós, as humanidades, temos que resolver o problema do dia seguinte, né? sim, A gente tem que isso. instruir um estudante, a gente tem que instruir o estudante para ele não tacar fogo no mundo, né? Porque o compliance é sério, né? E aí eu Sim, acho que a gente migra do assunto da sim, pergunta que eu coloquei, que é conflito entre ética e resultado, com o compliance, né? Eu sim, acho que é importante a gente falar um pouco aqui do sim, papel do compliance para as empresas, né? Que o compliance não está lá para amarrar, para ser um cabresto das empresas, ele está lá justamente para proteger sim, a empresa de errar, né? E sim. já me perguntaram muito, o que é compliance? Eu tento sempre. Quando me fazem essa pergunta em sala de aula, eu falo, gente, é o seguinte: nós, como coletividade, de novo, porque a empresa é uma coletividade, a gente está ali lidando com vários conflitos de interesses, vários conflitos de convivência, né? E aí você tem que criar um sistema a quem você recorra e te dê uma resposta racional, objetiva e não, né, dentro do possível, com a ideia de imparcialidade, né? Se existe um conflito dentro da empresa, a gente vai recorrer a isso, né, a essa sistematização, algum tipo de órgão, né? Porque às vezes a gente fala órgão, mas aí dá a impressão que só tem empresa grande, né? A gente pode fazer essa operação de raciocínio, de adequação às normas numa empresa pequena também. Alguém vai exercer Sim, essa função, sim. né? De fazer o compliance daquela empresa pequena. O que eu acho que é importante pensar no compliance é que ele tem que sair da ideia de ser de aparência de compliance, né? Só para falar que tem um compliance. A ideia é assim, olha, eu não estou aqui para dar uma aparência de legalidade ou de adequação a Regras. determinadas regras, sendo que, na verdade, isso não é colocado em prática. Então, eu acho que a ideia do compliance tentar construir ali até através de um código de ética. No nosso squad, por exemplo, no último semestre, a gente teve que construir 2 códigos de éticas de 2 empresas de nichos completamente diferentes. Do nada, né? Do nada, assim, houve Sim. orientação por parte da empresa, o que era necessário, né? Essa adequação de nicho, né? De mercado, tudo mais. Mas construir um valor. Eu acho que a ideia de você fazer compliance é você dar exemplo, né? E, obviamente, que eu acho que é importante, às vezes, a construção de um código de ética, ou pelo menos de um treinamento nesse sentido, do que aquela empresa adota como que é necessário, né? Temas que às vezes são mais sensíveis em uma área e não são em outras, né? A gente tem que ter esse cuidado. E eu acho que o mais importante do compliance é pensar ele como um instrumento efetivo de responsabilização, né? Eu falo assim que como advogada, eu penso a responsabilidade como algo civilizatório. A gente precisa ter a ideia de que se eu crio um canal de denúncia, alguém de fato tem que verificar, alguém de fato tem que dar voz a quem está, por exemplo, sendo acusado de algo, e alguém precisa sentar e tomar Para né, uma resolver. decisão racional, objetiva e imparcial Imparcial. sobre aquilo que foi, né, foi dado como litígio, né, como um conflito ali dentro da empresa. Senão vira só uma, Que muitos fazem isso. uma ideia de que existe Como porque eu tenho que cumprir aquilo, porque faz parte ali, né, de um protocolo, de só uma para parecer padronização. bonito pra gringo. Isso. E eu acho que o maior problema de compliance é isso. É você dar exemplo, né? Porque a gente tem que pensar que compliance vai desde da alta administração até todos os funcionários de todas as áreas. Eu acho que tem que pensar dessa forma. E eu acho que é muito difícil lidar com isso sem a ideia de criar um ambiente de educação em direitos. E a educação naquilo que você adotou como né, o seu código de ética e conduta, não só direitos de um ponto de vista legal, né? A ideia de construção de valores de uma empresa
E eu acho que isso tem que ser construído dentro da empresa, com treinamento, né? Com educação e direito, eu acho que isso é muito importante. Tem segmentos que o compliance é mais rigoroso? A indústria farmacêutica, o compliance é bem maior do que empresas de tecnologia. Eu acho que a questão é que tem alguns segmentos que isso já foi parar no judiciário com mais frequência, né? Então, Tá. há uma. Porque assim, eu acho que isso também é outro problema. Quando a gente vai estudar esse tipo de assunto, eu fico pensando que os mecanismos de controle, eles vão se sofisticando. Então, assim, o que a gente conhece mais é porque isso já foi provavelmente judicializado com maior frequência, as pessoas conheceram, né, as consequências jurídicas disso, e aí isso fica mais exposto, eu acho, né? Então, mas eu acho que qualquer tipo de empresa deveria pensar dentro da sua, né, da sua área de atuação, do seu objeto ali de trabalho, tem que pensar. Até porque agora, por exemplo, você vai pensar em compliance e LGPD. Todo mundo teve que parar e repensar o que eu preciso me adequar, né? Eu não estou falando só de grandes indústrias ou de setores específicos. Todo mundo se submete àquilo. Então, acho que é importante todo mundo começar a pensar nisso, né? Porque os mecanismos também de controle ficam cada vez mais sofisticados, né? Queria complementar a resposta da Suelen, que esse tema é bastante interessante. Por exemplo, o segmento bancário, ele é muito regulado. Sim. O custo de compliance do segmento bancário é muito alto. Por quê? Porque banco fabrica dinheiro, né? Banco que é banco mesmo, né? E a gente chama de bancos incumbentes. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander. As fintechs têm uma regulação menor porque elas não são efetivamente bancos comerciais, né? Mas os bancos incumbentes, que são esses bancões aí que eu citei, eles fazem dinheiro, né? Sim. É a chamada moeda escritural, né? Vai, pega, sei lá, R$ 1.000 com a Luize, remunera a Luize e pode emprestar 3, 4 mil, né? Da onde vem esse dinheiro? É a chamada moeda escritural. Por conta dos bancos poderem fazer isso, né? Não é uma mágica, né? Mas parece mágica do tipo, eu coloco mais dinheiro na economia do que tem circulando, isso é chamada alavancagem. O risco é muito alto. Então a regulação é muito alta. Por quê? Porque se um banco quebrar, a economia inteira vai junto. É o chamado risco sistêmico. É o pior risco dentro de uma economia é esse, né? E aí, justamente por isso, você tem Banco Central, você tem o Conselho Monetário Nacional, banco que é a maioria dos bancos no Brasil, dos grandes, são de capital aberto. Você tem uma regulação específica da CVM para regular os bancos, por quê? Porque não só pela função deles na economia, mas por conta do risco que Da eles apresentam e responsabilidade. da responsabilidade, né? Então, quando teve a crise lá nos Estados Unidos, não teve muito esse controle. O que aconteceu foi que a governança corporativa, né, que é o que a gente discute, a governança do sistema financeiro dos Estados Unidos não conseguiu captar um problema crônico de alavancagem da economia dos Estados Unidos, que eram os títulos das hipotecas, né? Só para citar um exemplo aqui para a gente ter um nível de contexto, o problema na economia dos Estados Unidos foi que a gente tinha casas que não tinham o valor econômico pelo qual elas foram avaliadas, e lá nos Estados Unidos você pode hipotecar sua casa 2, 3, 4 vezes, né? Então você tinha muito dinheiro voando na economia para um ativo que não valia aquilo. E a regulação dos Estados Unidos não enxergou, né? Não enxergou. E aí esse é um dos motivos até porque, por exemplo, o que os Estados Unidos fizeram? Eles deixaram o Lehman Brothers, que era um banco grande, quebrar, né? Porque tinha aquele mito too big to fail, né? Muito grande para quebrar, né? E aí o Banco Central Americano ele tomou uma atitude que ele falou assim: aqui não é paternalismo, eu protejo a economia, eu não protejo os bancos. Então, ele deixou o Lehman Brothers quebrar e socorreu todos os outros, né? A gente tem até hoje um pouco dos Estados Unidos, o governo, o Banco Central Americano digerindo alguma coisa ainda dos títulos podres que ficaram. Por quê? Porque ele precisava dar uma lição no mercado, que é assim, aqui não é brincadeira, mas ao mesmo tempo ele não podia deixar os bancos colapsarem, todos eles. Porque se colapsassem, e a economia dos Estados Unidos é a maior economia do mundo, ia todo mundo, a gente já tem recessão até hoje, né? Entendi. Boa. Nossa, professor é outro nível, né? Vocês são muito didáticos. Eu que sou leiga nesse assunto. Muito bom, muito bom. E a parte da responsabilidade desses executivos, Sueli, no compliance, quem é o responsável ali? E também
os diretores, os CEOs, que a gente viu alguns exemplos aí bem famosos na mídia. Isso aí é outro assunto que eu acho que é interessante, porque assim, quando você, na medida em que você cria, né, um sistema, um processo na verdade, assim, quando você cria esse mecanismo, esse processo de identificação, né, de fazer de forma preventiva isso, você cria isso de uma forma eficiente, eu falo que às vezes a procedimentalização é uma garantia. Quando você documenta, quando você faz uma análise recorrente, transparente e preventiva de informações, fica mais fácil individualizar condutas, né? Então, isso é importante. Talvez, assim, a chave seja entender que fazer a governança é se proteger também, né? A ideia, assim, de que eu preciso identificar quem foi que assinou, né? Quem foi que deu a ordem, quem foi que, de fato, teve, né, o poder, a conduta dirigida àquela ação que pode ser ou não considerada ilícita, né? É importante fazer isso porque, talvez, assim, compreender que, às vezes... se colocar, né, se colocar assim, ser colocado dentro de um processo de responsabilização criminal é muito grave, né? Então, compreender a governança corporativa como um instrumento de tornar tudo mais transparente, documentado, é muito mais eficiente para prevenir esse tipo de Porque se não está responsabilização. documentado, é só, não pode. Alguém fala assim, não, isso não pode. Né, a pensar em prova de como você vai fazer isso é muito mais complicado, né? Então, é uma forma, inclusive, de pensar na própria segurança do ponto de vista de responsabilização. A responsabilização criminal, né, do executivo, ela é subjetiva, ou seja, né, a gente vai ter que, né, olhar no caso concreto, a verificação da culpa, do dolo. Se a gente for olhar, porque existe uma certa confusão às vezes, porque na lei anticorrupção tem a responsabilidade objetiva da empresa. A do empresário, eu vou ter que comprovar esse dolo. Então, se eu tenho a documentação mostrando quem foi que teve a conduta dirigida, é aquela pessoa que tem que ser responsabilizada, né? E outra coisa que eu acho muito importante discutir em governança corporativa é a ideia de que se você tem uma boa sustentação de governança, se alguém ali for responsabilizado ou identificado a responsabilidade daquela pessoa com o devido processo e tudo mais, a ideia é que a empresa sobreviva, né? Até porque se a empresa vai junto, né, naquele escândalo, Sim. eu tô prejudicando quem? Todo mundo que tá convivendo, o consumidor, os trabalhadores que, né, que têm relação com aquela empresa. Então, é a ideia de você dar continuidade àquela empresa e responsabilizar, se for o caso, obviamente devidamente apurado, em condutas específicas, né? E não tornar aquilo algo que leve tudo pro E mostra até o outro lado responsável da empresa. Acho que teve 2 casos que apareceram no LinkedIn, que foi um cargo alto no Itaú, que acho que ele usava o cartão corporativo da empresa. O CMO do Itaú, ele foi demitido. Foi semestre passado, né? Sim, eu lembro. E também teve o do Rodrigo Bocardi, do jornal. Eu acho que ele tinha investimentos ou recebia alguma coisa para não falar mal de certas prefeituras, alguma coisa assim, e prestava serviço para algumas empresas também. Há boatos, não tem nada confirmado, mas isso mostra as empresas estão olhando. Exatamente. Tem um compliance aqui. Isso, Eles estão de olho. Exatamente. Boa. O Jorge até colocou aqui o recente caso o da loja Americanas, acho que é o mais famoso, né? É o mais famoso recente, né? Empresa. Desses 2 casos era o executivo em si, né? Aí a gente tem, né? O caso durou muito tempo, o caso 2023, né? Que aconteceu. E você havia aí, né? Uma coisa que eu converso muito com os alunos é que eu viro e falo assim, né? Como é que uma empresa desse tamanho provoca esse rombo de 25 bilhões? E ela era capital aberto, ela era auditada, né? Uma das Big Four era a auditora dela. E eu sempre explico para os alunos que ela construiu uma tese muito bem fundamentada, né? Que toda a maquiagem do balanço foi defendendo que o tal do risco sacado. Quer descontar os boletos, né? Vai receber o boleto a prazo e aí ela vai no banco ou numa empresa financeira e vai e desconta o boleto à vista. Vai pagar o boleto daqui 30 dias, o banco adianta ou a fintech adianta o recurso agora e cobra ela conseguiu um parecer jurídico dentro da empresa e conseguiu defender muito bem essa tese para a auditoria externa dela de que isso não era endividamento.
Isso era um adiantamento a fornecedores. E é uma discussão que foi muito acalorada, porque eu olho o risco sacado internacional lá, e já tinha lá no banco, e a gente já tinha em 2016 uma orientação da CVM para o risco sacado internacional dizendo, pelo US GAAP e pelo IFRS, que são as duas regulações internacionais de contabilidade, esse tipo de desconto é dívida, não é adiantamento a fornecedores. E aí o que acontece? Baseado nessa tese, a Americanas fez má gestão do fluxo de caixa dela e acumulou, né? Na brecha da governança, ela acumulou as Não foi fraudes, né? corrupção? Foi, né? Foi, porque foram duas coisas. Você teve uma brecha, de entendimento do que era, porque se fosse endividamento, se fosse considerado endividamento, quem estava descontando ia virar e falar assim, você tem que colocar no seu balanço que é endividamento. E aí, como quando entra endividamento, o que que os bancos fariam? Reduz a quantidade de crédito. Então ela fazia uma operação de crédito que não era tratada como operação de crédito. Esse foi o problema. E aí, usando o jargão do direito, né, eles chegaram com aquela ação contumaz, né, foi excessivo, né? Então foram duas coisas. Primeiro foi uma brecha na governança, que foi construída com o mercado, e a segunda foi o uso de má fé, né? E aí a gente sabe, né? Depois divulgaram, tinha trocas entre os executivos de mensagem, eles sabiam, né? Sabiam que a coisa não estava boa, né? 25 bilhões de reais de rombo, né? O case americano o pessoal pergunta muito, porque acho que ele é o mais famoso hoje É o de, mais recente, né? de Eu acho, governança. eu acho uma das perguntas que sempre me fazem também, quando a gente trata desse tipo de responsabilização, é assim, professora, mas o direito não consegue acompanhar a velocidade da questão corporativa. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes, ou, professora, mas não é porque tem impunidade. Isso aí é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, eu acho, na hora de tentar pensar a responsabilização. Eu acho que o nosso investimento como sociedade deveria ser na prevenção. Porque quando chega na fase da responsabilização, o direito não tem e não tem que ter essa velocidade, essa demanda sobre a impunidade, porque o direito ele tem que lidar com o fato de que ele passa por um processo formal e esse processo é garantia, né? A gente tem que pensar que hoje é uma outra pessoa, mas amanhã poderemos ser nós na posição de réus e talvez indevidamente acusados. Então, não há, na melhor das hipóteses, eu acho, pensando em fazer um trabalho para tentar repensar por que a gente precisa fazer, aumentar o tamanho da pena, isso muitas vezes é simbólico, é uma ilusão penal. Aí, na minha modesta opinião, não sei se o Jorge compartilha disso, você fazer operar o que já tem já é muito difícil. Então, a ideia é assim, utilizar os mecanismos que existem para fazer uma melhor fiscalização, né? Por que ninguém identificou antes? Porque se for para responsabilizar, principalmente do ponto de vista penal, tem que obedecer às garantias. Tem que dar voz à defesa, tem que ter ampla defesa, tem que ter contraditório. E o direito não vai acompanhar essa demanda social por punição, até porque muitas vezes, para chegar ali, há toda uma estrutura que já não funcionou antes. Então, a gente precisa repensar, porque quando o dano já aconteceu, aí né, você está só procurando aquela responsabilização individual, mas imagina o tamanho do prejuízo que isso aí causou, quantas pessoas envolvidas já tomaram prejuízo. Isso aí talvez você nunca vai conseguir sanar, né? Então eu acho que tem que ser repensado isso também. Acho que isso é uma coisa interessante. Aí você, Suelen, vai me corrigir se eu tiver errado, né? Que aí agora sou eu que estou entrando nessa área, mas é o seguinte, eu sempre acho que o direito brasileiro precisaria ser um pouco mais rápido, que a gente tem um processo meio pesado. Sim. Mas isso sem sacrificar isso. A correta condução do processo jurídico, né? O sistema de garantias. O sistema de garantias, Isso. né? Porque senão a gente corre o risco, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado, falar, Jorge, não é nada disso. Senão a gente corre o risco de, na ânsia de entregar o direito, atropelar o processo. E também tem o afã do linchamento público, né? Que é assim, exatamente. Né? Ninguém é imune. Eu imagino que nem o promotor, nem o juiz, nem o advogado de defesa é imune. Se o caso é muito emblemático, nenhum deles é imune, né? Exatamente. E aí eu fico pensando o seguinte, né? De repente, você tem um processo jurídico apressado, que é pressionado por uma opinião pública que não está olhando os fatos do jeito que quem investiga faz, né? E aí você apressa a decisão, então a decisão é errada, né? Exatamente.
Eu acho acho que que assim- o clamor público não pode ser a velocidade do direito. É isso que eu tô querendo dizer. Nossa, E é resumiu difícil muito bem. lidar com Sim. isso, entendeu? Sim. Quando eu sento para conversar, ainda mais quando envolve alguma coisa de responsabilidade. A gente não tá falando só de responsabilidade criminal, claro, né? A CVM pode ter, né? Existem algumas punições administrativas em determinadas condutas. Mas pensando em responsabilidade criminal, a gente tem que tentar ao máximo, quem lida com isso de forma responsável, tem que trazer a discussão, e aí, de novo, por isso que eu gosto, às vezes, de dar aula fora do direito, porque eu consigo ter contato com as pessoas que vão, né, ter que, de alguma forma, me escutar e falar assim, gente, isso é um símbolo que não traz efetividade anticorrupção, né, ou antifraude, a gente tem que outras coisas também. É óbvio que para situações graves, existe uma lei que vai ser aplicada com, né, com todas as garantias que envolvem um processo, mas a punição tem que ser civilizatória, né? A punição não é uma demanda midiática para responder clamor social, porque nós estamos lidando, de novo, com pessoas, é o humano que está atrás daquilo ali, né? Sim, sim. Vamos partir pro ping-pong? Parte ping-pong. Eu gosto dessa parte. Ó, algumas perguntinhas, tá? O advogado gosta de falar, ping-pong é um problema. Vai ser ótimo. Limite de palavras, corta o microfone. Não, tranquilo, vamos lá. Vamos Não, lá. você pode se estender, mas Tá. vamos pensando ali, pergunta Tá. e resposta. Qual o maior erro que os executivos cometem ao implementar compliance? Eu acho que é exemplo. A construção de algo que demanda toda uma cadeia de produção, de economia, tem que começar, por exemplo, por efetividade. Boa. Não sei se o Vai lá, Jorge Jorge. concorda comigo. Eu concordo plenamente. A segunda pergunta. A responsabilidade penal de executivos deveria ser mais rigorosa no Brasil? Eu acho que o problema começa antes disso. Coincidiu que a gente já falou sobre isso aqui agora, né? Eu acho que a ideia de prevenção é muito mais eficiente, de controle, né? De uma... Do que resolver Isso, quando do já que quando aconteceu. acontecer, quando o dano já, né? Já foi Quando já feito. aconteceu o dano. E se você pudesse mudar uma lei sobre ética empresarial, qual seria? Nossa, essa... Então, eu acho que o que estava. E tá havendo uma tentativa de retrocesso, e a gente não falou sobre isso, mas eu vou falar rapidinho. Eu acho que nós temos já um consenso civilizatório em não regredir em direitos humanos. E meio ambiente é direito humano. Então, eu acho que todas as leis ambientais, por mais que isso traga discussões ácidas, eu acho que nós não podemos retroceder nisso. Então, eu acho que eu só ampliaria a forma de tentar proteger. Nós temos a Amazônia e temos esse papel como sociedade, principalmente no Brasil, de tentar cada vez mais ter uma melhor atuação sobre direito Sim, ambiental e sobre o perfeito. meio ambiente. Perfeito. Pergunta capciosa. O que é mais arriscado para uma empresa hoje? Não ter ESG ou ter um ESG mal implementado? Eu acho que os dois. Os dois. Não tem resposta para essa pergunta. Eu não posso Muito ser bom. reducionista na resposta. É muito bom. É impossível. Impossível. Uma empresa que é referência mundial ou brasileira em governança ética. Eu citaria Natura, né? Pelo que eu acompanho, né? De não estar, legal. né? Assim, Sim. eu não sou uma advogada do mundo corporativo, mas porque eu acompanho, porque eu estudo, porque eu tenho que dar aula sobre isso, eu acho que em vários aspectos, tanto do ponto de vista social, de fugir dessa ideia de uma falsa, né, lavagem de imagem verde que eles falam, né? Eu acho que a Natura pensa em vários aspectos, a questão da diversidade, de remuneração, que é importante, né? A ideia de você compartilhar aquilo que você gera como riqueza é importante. Pensar na ideia de diversidade, de meio ambiente, acho que todos os aspectos, eu acho que é interessante. Boa. Você, Jorge. Qual setor da economia brasileira mais precisa amadurecer em termos de ética e governança? Não, eu acho que todos os setores que lidam com o meio ambiente, é isso, né? Principalmente com o meio ambiente. Eu acho que a questão da diversidade também é uma ferida que a gente precisa tratar. Nossa, né? A sim. questão da diversidade, incluindo gênero e todas as outras, racial, Porque né? o pessoal, como você falou, só quer Sim. retroceder. Isso, Não, volta pro exatamente, que é que a gente exatamente. sempre E fizemos assim. E o Jorge acho que pode até concordar, assim, não sei se ele concorda comigo, mas eu acho que sim, que há indicativos claros de que há diversidade em todos os aspectos. Ela é uma necessidade, pensando na história do nosso país, por exemplo, do ponto de vista racial, de gênero, né? E a gente precisa trazer isso porque a nossa empresa, eu acho, tem que refletir a nossa sociedade, né? E faz parte, trazer a diversidade é mudar o pensamento,
a congruência ali de ideias, eu acho que é muito importante. Aí, fazendo É um um dever. complemento à sua resposta, que é o que você até me citou, tem pelo menos um aspecto em que a diversidade e multiculturalismo é fundamental. Se a empresa vai internacionalizar, a gente tem dados que demonstram que uma empresa que já tem uma política de diversidade multicultural, quando ela se internacionaliza, ela reduz um pouco do peso cultural da internacionalização. Por quê? Porque é uma empresa que já implementou políticas multiculturais dentro do escopo e os times sabem conversar. Então, quando você agrega uma cultura estrangeira na empresa, essa cultura estrangeira, esse comportamento estrangeiro, seja a cultura organizacional, os próprios costumes do país, eles se acomodam melhor, porque a empresa já fez um treino, né? Sim. Boa. E aí, para finalizar, uma pergunta que eu acho que você já respondeu uma parte: o direito está acompanhando a velocidade das transformações corporativas? Olha, eu acho que você pensar em desburocratizar, em tornar o direito mais efetivo, né? Mas é válido, mas eu acho que isso tem que ser pensado sem desmantelar direitos, sem destruir direitos, independente se é penal, se é em outros. A ideia é, o direito, ele tem a difícil função de estar entre algumas partes que estão litigando sobre algo que está conflituoso e ele vai ter que decidir sobre aquilo. E não tem como ele ter a velocidade, eu acho, assim, é ilusão pensar que ele vai ter a velocidade do corporativismo que acompanha outras velocidades tecnológicas, enfim, de sofisticação de técnica, eu acho que não pode ser vendida essa ilusão. Eu acho que é óbvio que tem várias coisas que pode desburocratizar, tornar ele mais eficiente, até porque a pessoa que está num conflito judicial, ela quer sair do conflito, ela quer uma resposta do judiciário, né? Mas eu acho que isso não pode ser usado como desculpa ou estratégia para desrespeitar outros direitos tão importantes quanto aquilo que se espera ali como resultado Sim, para o judiciário entregar, né? O sim. direito é humano, não adianta, né? Ele não está lidando só com o prazo, com o resultado numérico, ele está lidando com o ser humano, então não tem saída para isso. Assim, saída perfeita, resposta fácil para problema difícil, né? Não tem como. E aqui finalizamos mais um episódio. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para Elisa, para Suelen, pode comentar aqui no vídeo ou mandar lá no Instagram, né, que a gente manda para você, para auxiliar nas respostas. Tem o LinkedIn dela aqui no descritivo do YouTube também. Já convido para deixar o like e se inscrever no canal aí para fortalecer o Suelen, VideoCast. muito obrigado. Foi uma aula. Imagina, eu que assim, agradeço. foi muito esclarecedor. A gente fala aqui para empresas, para profissionais de alta performance, mas eu acho que você acertou um ponto muito importante nesse programa, que foi esclarecer a pessoa que está ali no dia a dia, né? Mostrar um aspecto diferente do que é o direito nesse tempo tão conturbado que a gente está vivendo, de polarizações, esse tipo de coisa. Tem algumas coisas que precisam ser ditas, né? A Sim, gente com não pode certeza. ficar refém só das opiniões de quem não é da área. Então, além de ter dado uma aula para nós, eu acho que você fez um serviço para os nossos ouvintes. E eu tenho certeza que vai ser muito bem recebido esse episódio aí. A gente vai ter um monte de feedback positivo. Oxe, bastante corte. E bastante corte. Beleza? Eu agradeço a oportunidade. Eu falo assim, informação é poder. A filosofia do direito mostra isso, né? Em Foucault. Eu acho que a democracia traz, inevitavelmente, o conflito as divergências, os conflitos, não só de opinião, né? Porque é o que eu falei lá no Nossa. começo. Tem coisa que tem fundamento jurídico, a gente tem que pensar como que a gente vai aplicar. Nós não temos saída Não para é, isso. eu É uma acho. opção da nosso consenso humanitário. Então, eu acho que é importante trazer essas discussões para elas não ficarem rasas, para elas não ficarem vazias, né? E eu, claro, né, dentro da minha limitação, né, eu não sou nenhuma, né, não é me colocar na frente de dar todas as respostas, mas é o contrário. Eu acho que o papel do advogado, às vezes, é trazer as perguntas importantes para as pessoas que estão parando para pensar sobre aquilo. E eu tento fazer do direito, quando eu pratico o direito, isso desde que eu estou na faculdade, algo que tenha uma comunicação mais simples, porque às vezes eu acho que o direito se distancia das pessoas, né? Todo mundo às vezes fica nervoso para ir fazer uma audiência, né? Eu, quando me formei, eu ficava nervosa, porque o direito às vezes distancia, e é o contrário, ele tem que se aproximar e criar, ele tem que ser na verdade, não é criar, ele tem que ser a ferramenta de comunicação
entre as áreas, né? Porque eu preciso explicar, olha, isso aqui tem consequência. Então, vamos pensar uma outra forma, né? Vamos sentar aqui e entrar num consenso sobre outra forma de resolver esse conflito de interesse. É isso. Para mim, o papel do direito é esse. Perfeito, gente. Obrigada, Muito viu? obrigada. Mais Muitíssimo uma vez. obrigado. E até o próximo episódio. Até. Até o próximo episódio. Tchau. Eu já nem sei.